Alexandre Simões, você que está com a gente também aqui no pós-jogo Itatiaia 7K, queria trazer os impactos, né, disso tudo, a sua visão sobre esse 3-3 e o impacto em duas lutas, né? Na luta pelo título, o desperdício de novo de chance do Cruzeiro nessa reta final e assim, observando agora a diferença no número de pontos e em especial também no número de vitórias para quem está na liderança nesse momento, que é o Flamengo, ficou bastante improvável o título brasileiro, e você pode explicar aí nos números, e lá embaixo na luta contra o rebaixamento também, o Juventude que vencia acaba desperdiçando a oportunidade. Simões. É isso, Cirilo. Se a gente for pensar em título, tá? Esse empate de Cruzeiro e Juventude é mais ou menos aquela expressão de morrer abraçado. Porque o empate pro Cruzeiro, pensando em título, foi péssimo. E para o Juventude, pensando no rebaixamento, que é a única coisa que resta ao Clube Gaúcho, também foi muito ruim, porque ele tinha a chance de grudar ali no Vitória, no Santos e talvez até no Internacional, caso ele perca pro Ceará hoje à noite. Pensando em título, Cirilo, olha só, o que acontece? O Cruzeiro, ele praticamente não aproveitou a derrota do Flamengo e o empate do Palmeiras de ontem. O Flamengo tem 6 pontos a mais que o Cruzeiro e 12 para disputar. O Flamengo tem 2 jogos em casa com Bragantino e Ceará, 2 jogos fora de casa contra Atlético e Mirassol. Se o Flamengo vencer os 2 jogos que ele tem em casa, o Cruzeiro não tem mais como ultrapassar o Flamengo. Tem 3 vitórias a menos o Cruzeiro. Isso, porque o Cruzeiro tem 3 vitórias a menos. Se o Flamengo vence os 2 jogos que ele tem em casa, contra o Bragantino sábado agora e contra o Ceará na penúltima rodada, ele vai a 77 pontos com 23 vitórias. O limite do Cruzeiro é 77 pontos com 22 vitórias. Então, quer dizer, se o Flamengo fizer o dever de casa no Maracanã, onde ele ainda não perdeu, né? O Flamengo no Maracanã em 17 jogos tem 12 vitórias e 5 empates. Isso como mandante, tá? Porque o clássico de ontem, ele perdeu pro Fluminense, mas o Fluminense era o mandante nessa classificação de mandante e visitante, embora os clássicos do Rio sejam com torcida dividida, né? Ou seja, o que a gente chamava antigamente não, ainda hoje, de neutro, né? Mas o mando ali era do Fluminense. Então, se o Flamengo vencer os 2 jogos que ele tem em casa, só isso já tira do Cruzeiro a chance de ser campeão brasileiro. Então, ficou muito complicado. Agora, já em relação à fase de grupos de Libertadores, porque Libertadores o Cruzeiro já está garantido, essa pontuação de 65 pontos que o Cruzeiro tem, nunca ninguém ficou de fora do 5º lugar com essa pontuação. O melhor 5º colocado da história dos pontos corridos de 2006 para cá, com esse universo de 20 clubes, foi o Internacional no ano passado, exatamente com 65 pontos. Então, quer dizer, o Cruzeiro atinge uma marca que sempre garantiu no mínimo o 5º lugar. E tem um outro aspecto ainda, ô Cirilo, que a gente não pode deixar de destacar. Independentemente dessa questão, o Cruzeiro vencendo o Corinthians domingo no Mineirão, aí ele estará matematicamente na fase de grupos da Libertadores. Por quê? Ele abriu 10 pontos pro Botafogo, né? O Cruzeiro tem 65, o Botafogo 55, o Fluminense tem 54. O Bahia tem 54 porque tá empatando, mas se vencer vai a 56, mas não conta muito nessa conta porque ele vai ao 5º. E a conta pro Cruzeiro tem que ser em relação ao 6º. O Botafogo, se o Bahia vencer o Fortaleza, o Botafogo passa a ser o 6º colocado com 55 pontos, 10 a menos que o Cruzeiro. Se o Cruzeiro vencer o Corinthians, ele mantém no mínimo esses 10 pontos sobre o Botafogo e faltarão 9 a disputar. Então o Cruzeiro batendo o Corinthians, ele atinge a vaga direta à fase de grupos da Libertadores. Aí, para pensar em título, precisa que o Flamengo tropece, e quando eu digo tropeçar, é tropeçar mesmo, pelo menos por 3 vezes nesse Campeonato Brasileiro. Em 4 jogos. Em 4 jogos. Então, realmente vira uma situação muito complicada. E a gente fala de Flamengo porque a distância é de 6, né? Mas o Palmeiras também tem 4 pontos a mais que o Cruzeiro. Mas eu acho que o Palmeiras tem até uma tabela mais complicada, porque o Palmeiras agora só joga em casa com o Fluminense e depois joga tudo fora. Mas, de toda forma, é essa a conta do Cruzeiro em relação ao líder Flamengo. Se o Flamengo vencer 2 vezes, o Cruzeiro fica sem chance de título do Brasileirão.